Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo, onde estudamos e nos preparamos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma primeira pergunta para reflexão logo de início aqui. Você aguarda a volta de Jesus? Ou melhor dizendo, você acredita na volta do nosso Senhor Jesus Cristo? E se você acredita na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a melhor forma de se preparar para esse grande e maravilhoso evento? Não é tão fácil, meus irmãos, a gente alinhar as ideias sobre escatologia, né? Falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, de eventos finais dos últimos dias desta terra, não é algo tão simples. Mas eu não quero ir tão longe. O tema que eu gostaria de ressaltar aqui para os meus irmãos, trazendo justamente essa reflexão. Será que estamos negligenciando o óbvio? Os sinais da volta do nosso Senhor Jesus? E o tema para reflexão dessa tarde, ou dessa manhã, ou dessa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, é a seguinte: negligência aos testemunhos. Negligência aos testemunhos. O que é negligenciar? Negligenciar é anular. Então, negligenciar os testemunhos é anular os testemunhos, ou ocultar os testemunhos, ok? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você sabe que existe essa ferramenta maravilhosa da parte do Senhor. E eu gostaria de fazer até um adendo aqui, dentro do contexto profético, tá ok? Se você olhar para a história de Daniel, lá no capítulo 2, sabemos que ele e seus amigos se destacaram, porque escolheram um regime alimentar diferente da maioria. E dessa forma eles foram considerados 7 vezes mais inteligente do que as pessoas que estavam lá, de outras nações. Mas a parte que eu queria frisar aqui para vocês é o que destacava ele dos seus 3 amigos, era o dom de profecia. Então, quando eu falo aqui negligência aos testemunhos, eu estou querendo dizer o seguinte, que Daniel, ele não foi só considerado um gênio, um intelecto avançado, mas ele se destacava como um rapaz incomum, um jovem incomum, justamente por causa do dom de profecia. E, para honra e glória de Deus, Deus deixou um movimento profético com este dom de profecia. E esse dom de profecia ele tem que ser usado, deve ser utilizado. E vai ser cobrado justamente esse movimento profético se não utilizar desse dom profético. E esse dom profético nós chamamos de testemunhos, ok? De repente você não está entendendo onde eu quero chegar. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Rogério, diácono adventista, um estudante da palavra de Deus, sou fundamentalista da palavra, acredito em toda a escritura e só pela escritura. Essa é a regra de fé, é a minha senha. Está na palavra de Deus? É para ser obedecido, dentro do contexto da dispensação e na esfera de ação que se atua, ok? A esfera de ação dos apóstolos no passado era uma. A esfera de ação dos Conexão Cristã ou dos mileritas era uma, ok? Hoje o cristianismo pós-moderno também tem uma dispensação numa esfera de atuação diferente. Então, é muito importante ressaltar que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha conosco mediante a quantidade de luz que temos. Aí vem a pergunta: Rogério, que igreja que você é? Eu sou adventista do 7º dia. Não por causa da placa da igreja, não por ser considerado movimento profético, mas por haver as doutrinas bíblicas dentro desse contexto, ok? Porque um servo de Deus, ele deve estar mais próximo possível das doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Rogério,
Você não está fugindo do tema? Não, muito pelo contrário. Porque se eu sei que existe um testemunho verdadeiro e fiel me ajudando a compreender a quantidade de linhas de pensamentos diferentes, de linhas filosóficas, de forma de explicar a palavra de Deus, então é importante eu entender como adventista do sétimo dia que existe testemunhos que me orienta a compreender a palavra de Deus com uma luz maior. Não significa que o adventista do sétimo dia seja melhor ou pior de outras pessoas. A diferença é que nós temos uma luz profética. Assim como Daniel tinha uma luz profética, o movimento profético chamado Adventista do sétimo dia também tem uma luz profética. E nós utilizamos essa luz profética, mas o tema que eu gostaria que eu estou tentando levar aqui os meus irmãos a compreender é que negligenciar os testemunhos nos coloca num terreno perigoso. E assim como negligenciar é ocultar, é omitir, testemunho significa testificar. Então, fazendo aqui um jogo de palavras, negligenciar testemunho, ocultar o teste de fé. Todos nós precisamos testificar a palavra de Deus em nossas vidas. Esse é o grande chamado para o servo de Deus, ok? Lembrando claramente que esse movimento profético que foi levantado pelo poder do Espírito Santo, que hoje existe como Igreja Adventista do Sétimo Dia, não desmerecendo as outras denominações, mas acrescentando e mostrando, porque a mensagem do Adventismo tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? Então existem várias doutrinas que representa justamente o plano da redenção que culmina na volta do nosso Senhor Jesus. E talvez estejamos preguiçosos ou até mesmo enferrujados por não estudarmos os dons proféticos, os testemunhos. E lá em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 290, tem alguns aspectos que nós precisamos entender. Talvez você não entenda os testemunhos agora nesse momento, porque talvez você não conheça o dom profético, talvez você não conheça e nunca ouviu falar da manifestação profética dentro da Igreja Adventista através da Senhora Goldie White. A Senhora Goldie White era metodista, ela teve contato com a mensagem de Graham Miller, acreditou na volta de Jesus, passou pelo grande desapontamento em 22 de outubro de 1844, mas ela e mais 7 pessoas não desistiram, continuaram estudando, fecharam-se em um lugar específico, continuaram estudando as Escrituras, e a Igreja Adventista não nasceu de um grande movimento avivamento espiritual. A Igreja Adventista ela nasce conjugada como movimento profético, mas com essa observação. Houve uma grande decepção, porque o povo de Deus, por ter passado por mais de 1200 anos sem a Bíblia, não compreendia as profecias da maneira que deveria ser compreendida. Isso nos leva a entender o seguinte: dentro da esfera de ação da época da Senhora White como profeta, existia a necessidade de impulsionar o povo de Deus para o caminho correto. E a misericórdia de Deus foi justamente isso, porque o dom de profecia manifestado através da Senhora White fez com que a Igreja Adventista alcançasse um patamar elevado de conhecimento das Escrituras que jamais foi visto, conectado com Daniel e Apocalipse. Então, quando negligenciamos os testemunhos, ou negligenciamos testificar da palavra, ou testificar da luz que foi dada, não apenas para o povo adventista, mas para todo aquele que acreditar no dom profético, ok? Você acaba passando por algumas situações. E eu gostaria de evidenciar essas situações. São 7 pontos aqui que eu queria apontar. 7 pontinhos aqui, simples, rápido. Quais são esses pontos? Vamos lá. Primeiro, a perda da sensibilidade, da influência do Espírito Santo de Deus. Espera aí,
Rogério, você está falando do quê? Da terceira pessoa da Trindade? É isso? Teologicamente falando, didaticamente falando, lembrando que os pioneiros não tinham essa abertura, não tinham essa abrangência de compreensão, melhor dizendo, eles não consideravam a terceira pessoa da Trindade como Deus, perfeito? Eles entendiam de forma diferente. Os arianos criam apenas em Deus, né? Os deístas, né? Enfim, tinha vários tipos. E os não era antitrinitarianos, porque a questão era que para eles era muito simples isso. Eles não desfrutavam dessa luz que temos do cristianismo hoje. Na realidade, a luz profética ela trouxe muitas bênçãos para várias denominações, por mais que elas não se considerem adventistas, mas o adventismo enriqueceu muitas outras denominações, porque a luz profética não iluminou apenas o povo adventista, iluminou também outros irmãos de outras denominações, porque esse impulsionar do Espírito Santo para que fosse estudado Daniel e Apocalipse não aconteceu no adventismo. Sabe por quê? Porque não existia igreja adventista naquela época. Existia só os batistas, os presbiterianos, os metodistas, existia ali os valdenses, né? Outros tipos de denominações. O adventismo veio depois de decepção, da grande decepção, porque Jesus não voltou, tá ok? Então, eles foram estudar mais, foram pedir mais luz para o Espírito Santo de Deus. E a grande parte do que foi revelado e que temos hoje em publicações, em cartas, em revistas, sobre o dom profético manifestado dentro da igreja adventista, porque a senhora White era uma metodista que se tornou adventista do sétimo dia, que não aceitava o sábado a princípio, mas essa luz ela foi crescendo na vida e dentro da família da senhora White, do Tiago White também. Tiago White ele não aceitava Cristo como um Deus. E através da senhora White, através da luz profética, ele compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Criador e Redentor. Então, ficaria muito fácil para nós hoje negligenciar que aquelas pessoas não tinham o tamanho de luz que temos hoje. Hoje nós temos uma faculdade que ensina teologia. Naquela época, a teologia era provinda do catolicismo, dos jesuítas, ok? Então, é muito fácil nós julgarmos as pessoas do passado com a luz que temos hoje no presente. Mas isso é injusto, perfeito? Então, voltando aqui para a questão, negligenciar os testemunhos, ocultar que você testificou da palavra e aquilo é verdade, isso gera uma perda da influência e sensibilidade, perda de sensibilidade referente à influência do Espírito Santo sobre a vida do indivíduo, sobre a sua vida. Se você sabe que aquilo é verdade, mas por algum motivo, por alguma complicação, por algum desacordo da comunidade, ou de um pequeno grupo, ou de pessoas que pensam diferente de você, e você recebeu aquela luz, você acredita naquilo, mas poxa, se eu me aprofundar nessa luz, eu vou ser mitigado de alguma área da minha vida, ou eu vou perder alguns amigos que pensam diferente. É justamente isso que Deus está falando. Quando você é convencido pela luz profética e você não testifica, você negligencia e não busca e não partilha, você acaba perdendo a influência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo lhe dá a luz daquela situação e você continua sendo negligente aquilo que Deus te revelou, ou melhor dizendo, você não quer partilhar aquilo que você acredita, porque se você partilhar, talvez você não seja mais convidado para pregar, talvez você não seja mais convidado para algumas programações da igreja, ou talvez você não seja mais querido por um familiar, pelo seu pai, pela sua mãe, porque você agora pensa um pouco diferente, ou melhor, você tem uma luz profética tanto maior. Isso é um dom de Deus, mas você está negligenciando esse testemunho na sua vida para que você continue no seu status quo, porque você não quer perder
isso. E a palavra de Deus diz claramente: quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está nos evangelhos, lá no leite. O dom profético já está relacionado à volta de Jesus, que é o alimento sólido, meu irmão. Então, a negligência dos testemunhos traz perda da sensibilidade, da influência do Espírito Santo na sua vida. Porque você só pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo se você tiver o coração sensível ao poder de Deus. Se você ficar negligenciando, ignorando, teimando e tentando ocultar esses testemunhos, ou não acreditar e também criando meios para que outras pessoas também não venham acreditar, ou criando obstáculo, criando dificuldade, você está fazendo como os fariseus e como Cristo disse. Não quer entrar e também não deixa que os outros entrem. Lembra daquela parte, se não me engano, é João, capítulo 9, onde aquele senhor foi curado de cegueira de nascença. Ele era cego de nascença. E ele explicou 1, 2, 3 vezes para os fariseus como ele foi curado. E os fariseus não conseguiam enxergar. Por quê? Porque essa cegueira ela cresce quando negligenciamos os testemunhos. Essa cegueira, ela vai aumentando. Ok? Uma outra parte interessante também, já toquei em 2 aspectos aqui, se vocês perceberam. Primeiro aspecto, perda da sensibilidade, da influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso significa que por mais que você seja uma pessoa igrejada e tenha algum compromisso na igreja, você não está tão sensível à vontade de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. É Ele que é onisciente e nos ajuda em todos os momentos. É Ele que nos ajuda em oração e clamar a Deus. E se você não clama pela inspiração do Espírito Santo de Deus na sua vida, o que acontece com você e comigo é sermos legalistas. Papagaio fala da boca para fora, porque o seu coração infelizmente está cheio de egoísmo. Você aceita melhor as suas próprias ideias do que aquilo que está na palavra. E eu nem falei sobre a Bíblia, porque os testemunhos estão relacionados à Bíblia também. O dom de profecia é toda a Bíblia que nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo. E os testemunhos que temos através da Sra. White é justamente pelo fato de várias denominações criarem várias linhas de pensamento e de visão de um ponto específico da Bíblia, confundindo, gerando o quê? Uma grande confusão bíblica, onde as pessoas não podem entender a Bíblia da maneira como foi escrita, por causa que tivemos mais de 1.200 anos de analfabetismo bíblico, porque a Bíblia foi proibida devido à Idade Média ser liderada por um sistema religioso chamado catolicismo romano, onde proibia falar e pregar e estudar a palavra de Deus. Avançando, isso é muito sério. Além de perca de sensibilidade, meu irmão e minha irmã, a questão também que me chama muita atenção, eu já falei aqui do crescimento da cegueira. Se você não tem a sensibilidade do Espírito Santo, então significa que agora você vai permitir, não vai enxergar e não vai se arrepender. Uma vez um pastor disse claramente para mim, eu tomei para mim essa palavra, ele pregou para toda a igreja, mas eu tomei para mim. Se o apêndice, aquele problema que dá na apêndice, quando infecciona, se ela não dói, se ela não incomoda, se ela não te leva para o hospital, você morre. Então, olha a importância do Espírito Santo de Deus na sua vida. É justamente Ele que vai te convencer do pecado. E você vai ter que buscar justiça. E nós não temos justiça. Então nós temos que clamar a misericórdia de quem? De Cristo, aos pés de Jesus, para que possamos aceitar e receber o dom de perdão, do dom do arrependimento. Caso contrário, a nossa cegueira vai aumentando e aumentando. E isso significa, não importa se você é batizado, não importa se você é igrejado, se você é líder de departamento, você vai crescer em egoísmo.
e em cegueira também. Outra parte também é decrescer em sabedoria. A palavra de Deus diz claramente, é a primeira repreensão escrita para a igreja de Éfeso. Uma coisa tenho contra ti, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Vocês têm perdido o primeiro amor. Muitas vezes a gente começamos de forma espiritual, mas terminamos na carne. Então, decrescemos em sabedoria quando negligenciamos os testemunhos. Decrescemos em sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É fazer as coisas da maneira certa, na hora certa e com os meios corretos. Mas agora, eu não estou preocupado em buscar luz dos testemunhos ou da palavra de Deus para confirmar e testificar que os testemunhos são verdadeiros. Não, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o meu querer. E essa cegueira espiritual, ela vai crescendo. E vai decrescendo-nos. Vamos decrescendo, caindo mesmo dos degraus de sabedoria. A gente perde a sabedoria, perde a prudência. Nós perdemos aí a justiça, o senso de justiça. Nós perdemos aí a fortaleza. Nós perdemos o domínio próprio, como que é o próximo tópico aqui. Quando negligenciamos os testemunhos, quando não colocamos em prática, quando não colocamos... Porque a questão aqui não é aqueles que não gostam dos testemunhos, que falam abertamente, eu não acredito nos testemunhos. A questão aqui, que a senhora White levanta em Testemunhos Seletos, volume 2, página 290, é que o terreno perigoso é também para aqueles que falam da boca para fora, mas o coração não se abre para colocar os testemunhos em prática. E isso em tudo em nossas vidas. A senhora White diz que perdemos o domínio próprio e acabamos fazendo coisas que não são influenciadas pelo Espírito Santo, mas pela carne. Isso traz tristeza para os irmãos que estão ao nosso lado, para os nossos familiares, para os nossos amigos. E melhor dizendo, nós ficamos limitados, ok? Mas Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Tudo nos é permitido, tudo nos é lícito. Você pode obedecer toda a lei, mas nem tudo lhe convém. Mas mais do que isso ainda, Deus, Jesus Cristo, ele intensificou. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento. E ame teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós perdemos nosso domínio próprio, quando nós perdemos a sabedoria, quando nós perdemos a influência do Espírito Santo, nós vamos agir na carne. E Paulo diz claramente lá em Gálatas 5, do verso 12 seguintes, que a carne não tem coisas boas para oferecer. E o coração, ele é enganoso. Imagine sem a influência do Espírito Santo de Deus. Olha o perigo que estamos. O terreno perigoso. Perda da virtude moral. O que é virtude moral? Ser firme, meu irmão. Firme nas coisas certas. Firme na justiça. Firme na palavra. Existe a moral líquida, aquela que se molda a qualquer tipo de ambiente. E existe a moral sólida, que essa é a moral do povo de Deus. Não importa se você está na igreja, não importa se você está no trabalho, não importa se você está dentro do seu carro sozinho, se você está em casa sozinho, se você está de frente para a televisão, se você está no celular mandando mensagem para alguém, se você está gravando vídeo como eu estou fazendo nesse exato momento, não importa. A moral a qual você tem buscado é sólida, firme. Você não vai deixar se levar pelo ambiente, porque você tem princípios. E esses princípios vêm da Bíblia. E você testifica esses princípios. E você vive conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela testifica na sua vida que você deve conhecer e crescer na luz profética, através dos testemunhos. Mas quando perdemos isso, nós vamos atrás do quê? Atrás de fontes alternativas. Atrás de autoajuda. Atrás de psicologia. Atrás de filosofia. Através de argumentos filosóficos para convencer o outro que a sua fé ela é mais autêntica do que o outro. E isso não é a proposta. Quem convence não é o eu, não é o líder. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, só que você perdeu a influência dele. Então o que vai acontecer com você e comigo? Se nós perdemos a influência daquele que é mais importante que Jesus nos deu. Na realidade, Jesus falou, é preciso que eu vá, porque se eu não vá, o Consolador não vem. E é o Consolador que nos convence do pecado, que nos dá força e poder para nos afastar
da presença do pecado na nossa vida. Porque nós temos que fazer uma escolha, não é verdade? Todos os dias fazemos escolhas. O sexto aspecto aqui, e já partindo para a conclusão. Sabe aquele cuidado que você tem para falar algumas palavras? É o Espírito Santo que te dá. Se você perdoa a influência, o germe divino que está dentro de você falando, não faças tal coisa. Cuidado. Onde você vai sentar, cuidado com quem você vai falar. Cuidado, estuda isso. O zelo, a reverência. Nós perdemos o zelo pela presença de Deus. Nós perdemos o zelo, nós perdemos a reverência quando negligenciamos os testemunhos do Senhor. Isso é sério. E para finalizar aqui essa partilha, meus irmãos, perda do pendor para exercícios espirituais. Nós não queremos mais fazer o culto familiar, nós não queremos mais fazer jejum, nós não queremos mais orar em família, nós não queremos mais ir para a igreja, nós não queremos mais se reunir com os irmãos, nós não queremos mais visitar os irmãos necessitados, nós não queremos mais fazer o bem, promover o bem, tudo por causa do egoísmo que está crescendo dentro do indivíduo. Então, quanto mais o eu cresce, e aqui eu concluo esse vídeo simples e introdutório, o fato de negligenciarmos os testemunhos, não só aqueles que abertamente dizem que o testemunho é uma perca de tempo, mas eu estou falando sobre aqueles que falam da boca para fora e o coração não coloca em prática. Isso é muito sério. Nós perdemos o pendor para exercícios religiosos. Nós perdemos o gosto pela presença de Deus junto com os irmãos. Não tem aquele salmo que diz claramente que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O deserto dessa vida deve nos preparar para o céu. A eternidade começa nessa terra, nessa vida passageira. E negligenciando os testemunhos, o egoísmo cresce. Cada vez eu me distancio mais de Deus e fico acreditando mais no eu. Dessa forma, a palavra de Deus e os testemunhos acabam sendo mitigados na nossa vida e você acaba sendo um instrumento, em vez de ser um instrumento de Deus dentro da denominação a qual você pertence, você acaba sendo também uma pedra de tropeço e agora eu vou falar aqui olhando para os seus olhos. Quando nós negligenciamos os testemunhos, nós estamos nos colocando numa situação muito séria, porque seremos julgados por esse fato. A igreja será julgada por esse fato. O povo de Deus será julgado por esse fato. Por que vocês negligenciaram os meus testemunhos? Quantos no passado queriam essa luz profética e não tiveram? E nós temos e não damos valor. Seremos cobrados por isso, tá bom? Que Deus te abençoe, que te guarde, que te ilumine e não negligencie os testemunhos. E quando a senhora White fala os testemunhos, ela está falando de 5 livros específicos, tá ok? Seja você adventista ou não, você vai ouvir falar agora. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o livro mais importante do Adventismo, que está sendo agora está sendo entregue em massa, gratuitamente, que se chama O Grande Conflito, ok? Esses livros devem ser estudados em nossas famílias, porque é justamente esses livros que tem a ver com a luz profética, os testemunhos, para que essa luz profética possa crescer dentro das famílias e possamos ser povo de Deus que conheça de fato a palavra de Deus, a maneira como que ela foi escrita, não diferente. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Não negligencie os testemunhos. Caso contrário, perda da influência do Espírito Santo de Deus, crescimento da cegueira, decrescendo em sabedoria, perda do domínio próprio,
perda da virtude moral, perda do zelo e perda do pendor para exercícios religiosos, seja em família, seja no pequeno grupo, seja na igreja, seja você sozinho no seu quarto fechado. Deus te abençoe e te guarde. Maranata, que o Senhor possa vir e achar uma igreja de pé, aguardando. E é isso que eu desejo, que você esteja de pé, meu irmão. Oremos. Senhor meu Pai, exaltado e glorificado seja o seu santo nome. Obrigado por essa partilha. Abençoe os meus irmãos que ouviram isso que o Senhor colocou no meu coração, que mostrou para mim. Que os meus irmãos possam aprender de Ti. Que os negligenciar os testemunhos nos coloca num terreno muito perigoso, onde talvez não conseguiremos voltar para os Seus braços. Então nos permita ser sensíveis, humildes, afasta o egoísmo do nosso coração para recebermos a porção dobrada do Seu Santo Espírito, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, meu irmão. Amém.